Olá, boa noite. Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. Hoje vamos falar muito, mas muito de futebol mineiro. Falar da crise do Cruzeiro, falar do Atlético, falar do América e falar também da seleção brasileira, da Copa América. Daqui a pouquinho nós vamos rodar a vinheta. Eu vou apresentar os companheiros que participarão do programa de hoje e nos ajudarão a falar muito do nosso futebol. É rápido, daqui a pouco voltamos. Olha, o Campeonato Brasileiro está parado, está paralisado para a disputa da Copa América. Mas o futebol mineiro está fervilhando. Tem notícia para todo lado, para todo gosto, né? Conosco hoje, para nos ajudar a fazer o programa, o nosso líder maior aqui. Quem é ele? Antônio Carlos Melani. Meu brother, meu amigão, meu chapa, né? Amigo aqui de longas datas. Boa noite, Melani. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado nos prestigiando. Nós estamos aqui para fazer mais uma vez o que nós gostamos muito, falar de futebol, dos bastidores da bola. Conosco também é o nosso cracaço do passado, batia da medalhinha para cima, né? E o comentarista do presente. Vanderlei, boa noite, meu amigo. Boa noite, companheiros, telespectadores, mais um Horizonte Esporte. E como convidado especial, o nosso Tiagão. Prazer, Carlinhos. Boa noite, gente. Boa noite, Antônio. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a você de casa. É um prazer participar aqui do Horizonte Esportes hoje. Vamos falar de futebol, né? Tiago é uma dessas grandes revelações do nosso jornalismo atual, né? Um grande amigo. Agradeço bastante a sua participação e com certeza o nosso telespectador vai também gostar da sua presença, né? Olha, vamos começar falando, gente, de Atlético. O Atlético vive aí a expectativa do retorno aos treinos semana que vem, né, e de contratações, né, de efetivar as contratações que estão aí pleiteando, a diretoria, né, está pleiteando e a torcida está ansiando, né, muito ansiosa por essa chegada de alguns atletas. E um assunto que está muito aí hoje, está muito quente, né, é o retorno do Otero, né? Olha, eu tenho uma percepção um pouco diferente, parece, da maioria. Tá todo mundo falando de Otero. Só que todo mundo se esquece do passado recente do Otero no próprio Atlético. Um jogador irregular, um jogador que não conseguiu se firmar como titular absoluto, fez algumas boas partidas, bate muito bem na bola e está voltando de uma praça, né, que não tem um futebol do nível do nosso país. Então, que Otero é esse que chega para cá, moçada? Carlinhos, eu concordo plenamente com você. A expectativa do torcedor do atleticano é muito maior do que o concreto que vai acontecer. O concreto é o seguinte: o Otero ainda não é um jogador que o Atlético considerar como reforço. Aliás, não só ele, mas todos os outros já anunciados, eu não acredito que sejam reforço, não. Tanto assim que o Lucas Hernandes vai ser titular na lateral esquerda, o Ramon será titular no meio-campo, que vem do Guarani do Paraguai. O Otero vai ser titular na frente? Não. O time, naturalmente, vai continuar da forma que tem sido escalado pelo o Rodrigo Santana. São jogadores para boas opções? Eu acredito que sim. Mas como reforço, a palavra reforço vem para dar força ao time para entrar como titular da equipe. Eu não acredito que nenhum deles vai ter essa oportunidade de início. Só se no treinamento, né, apesar de os filósofos do futebol dizer que treino é treino, jogo é jogo, às vezes no treinamento nós podemos ter alguns leões aí, quando colocar no time não vai reproduzir a expectativa que o torcedor espera. E, para concluir meu pensamento, eu posso ser incoerente, porque às vezes você não dá um crédito a um jogador pela qualidade que ele tem. Mas hoje, por exemplo, no futebol brasileiro, eu vejo 3 times que realmente me surpreenderam até o momento, 2019. O Atlético Paranaense, que não tem nenhum jogador absolutamente conhecido, é um time de pegada, muito bem dirigido. O Fluminense, que só tem um jogador, Ganso, que é um jogador que tem história. Os outros, todos são de pegada, são jogadores obedientes, que
cumprem fielmente o que é determinado pelo Diniz, e o Bahia também, que não tem nenhuma estrela, mas é time que dá prazer de você ver em ação. Então, o Atlético, quem sabe, não trazendo jogadores conhecidos, pode trazer algumas peças que vão preencher perfeitamente o perfil que o time necessita para ser um time competitivo e um time que vai continuar disputando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e vai disputar o título da Sul-Americana. Ô, Vanderlei, o Melano citou Atlético Paraná, Bahia e Fluminense. Fluminense me lembrou aqui, o pessoal lá da retaguarda, que tem o Pedro também, atacante. Mas o Pedro está voltando de lesão. E o Atlético Mineiro? Eu acho que entra também nesse rol aqui de surpreendentes nesse começo de temporada, porque está em quinto colocado com a diferença razoável dos líderes. Bom, não sei, né? Eu vou tentar entrar do lado do Melano, tocar a bola para ver se eu recebo na frente. Porque é o seguinte, o que acontece? O Atlético tem um crescimento um pouco acima da média normal, né? Então surpreende. Então. Isso. Não, a partir do Levi, né? A partir do Levi. A partir da queda do Levi, né? É corretíssimo. Então, o crescimento dele foi um crescimento estrutural, a equipe agarrou. Então, tem certas coisas. Esses times aí, não sei se o Melani concorda com o que eu vou falar, são times que não tiveram grandes investimentos, né? Os times com pouco dinheiro, mas souberam que isso é muito bom para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa disso, porque não é só fazer contratações milionárias que vai resolver o problema. Agora, eu vou só completar a fala do Melano o seguinte, para mim, esses jogadores não são reforços, mas são complementos. O Atlético precisa de complemento. Ele não tem hoje, Melani, na hora com esses jogadores, talvez ele possa olhar para o banco e falar, vou botar o Otero, ele pode. Que hoje ele não tem. Mudar o estilo de jogo. Exatamente. Então, acho que é um complemento e vamos torcer que dê certo. Essa bola que você arredondou, eu vou passar para o Thiago. Os irmãos Romero, Ángel e Oscar Romero, estão aí na pauta do Atlético, estiveram pelo menos, né? O Oscar, ele confirma que foi procurado pelo Atlético, mas está na China, então não deve vir. São dois jogadores que mudariam bastante essa cara do Atlético, principalmente o Oscar. O Oscar é um jogador muito, muito bom, é um jogador forte fisicamente, que tem qualidade técnica. Que é o melhor dos irmãos. Para mim é o melhor dos irmãos. Concordo. Não à toa está na China e ganhando burro de dinheiro. Então, assim, deve estar bem tranquilo hoje, mas é um jogador que é difícil repatriar por conta... repatriar, na verdade, não. Trazer para o Brasil justamente por conta disso. Porque hoje, na China, ele recebe um valor muito alto. Então, com um salário muito alto, com o valor que o clube pede lá, é impossível trazer esse jogador. O Ángel Romero, que estava no Corinthians, que sai agora, na verdade, no dia 14, termina o contrato dele, é um jogador muito interessante. Eu acho que poderia vir ao Atlético e reforçar o time. Mas vejo da mesma forma como Otero, como Lucas Hernandes, como Ramon Martínez. Seria um jogador que viria, deixaria o elenco um pouquinho maior, deixaria o elenco um pouquinho mais encorpado, mas que ainda assim não seriam titulares. Eu assino embaixo no que tanto Melani quanto Vanderlei falaram, que é referente a isso. O Atlético até hoje não contratou um jogador que você chegue e olhe e fale, olha, esse jogador vai ser titular do Atlético, vai ser titular do time do Rodrigo Santana. O Lucas Hernandes, por mais que tenha vindo por um preço elevado, foram 3 milhões de dólares. O Ramon Martínez, mais 2,2 milhões de dólares. São jogadores caros. E o Otero também chega na equipe, mas são jogadores que ainda não têm essa certeza da titularidade. Podem ajudar no elenco, podem dar uma força no banco de reservas, mas para chegar e jogar, o Atlético ainda está devendo em relação a isso. Mas só para completar valores, também. Com esses valores, né? Valores muito altos. Vocês não acham que o Atlético poderia apostar, né, em uma única contratação ou uma contratação mais forte, até mesmo no mercado nacional, pegar e investir no jogador que realmente o Carlinhos, o Atlético, fosse a cereja do bolo? O Atlético não anunciou oficialmente, mas extraoficialmente todo mundo ficou sabendo que o Atlético estava atrás do Luciano, o atacante do Fluminense. Mas que não seria também essa cereja do bolo. Não é uma cereja do bolo, mas tecnicamente, é meu entendimento, não sei de vocês outros, é um jogador para chegar e jogar. Não sei. É um jogador, no meu entendimento, é um jogador, eu tenho o Luciano... Tanto é que ele está sendo, de certa forma, até descartado do clube dele. Então ele não está com essa moral toda, né?
Mas é um jogador tão fácil assim. É um jogador que você vê que ele tem qualidade. Tem qualidade. Ele tem qualidade. É um jogador que pode preencher perfeitamente como sendo um reforço para o ataque do Atlético. Que ele é melhor do que... hoje as opções de ataque do Atlético, o Atlético tem no banco o Giovani, tem o Maicon Bolt, que são as duas principais opções. Eu acho que ele vem na frente desses dois aqui. Concordo plenamente, está acima desses dois. Só que não seria, no meu entendimento, a maior necessidade do atleta nesse momento. Né? O investimento que eu falo, é o investimento no cara, no meia, no líder. No líder para arrastar essa equipe. Né? Mas eu acredito jogador de peso. O Carlinhos, você não aceita muito, mas eu acredito que o Casares é esse jogador. Eu não aceito porque o Casares não é um jogador de jogar centralizado. E ele é muito irregular. O Atlético esse jogador, para comparar, não estou dizendo que seria esse jogador, mas um jogador estilo na posição do Ganso, não estilo, na posição do Ganso. Pode ser um cara que tem uma dinâmica diferente, mas um meia mesmo. O Atlético não tem esse jogador. O Casares não é esse jogador. O Casares cai para um lado. Aí o Luan, né, que hoje é mais centralizado, ele também não é jogador porque ele não tem mais essa força de encostar nos atacantes, de entrar na área, de finalizar, fazer gols. Então, é esse jogador que eu busco. O que o torcedor mais contesta é essa irregularidade que você citou aí, essa irregularidade do Casares. Mas eu vejo, pela qualidade hoje do futebol brasileiro, os jogadores que fazem a diferença, o Casares, mesmo não jogando centralizado, mas pelas beiradas e tudo, é um jogador que faz a diferença. Mas precisa desse complemento, com essa irregularidade. É meu pensamento. Ele pode fazer 2, 3 partidas muito bem, ele faz a diferença nesses 3 jogos. E 2 ele apaga. Aí esses 2 podem ser as 2 decisões suas. Como é que você fica? Você tem que ter um complemento para ele. Mas nas decisões... esse complemento para ele, nas decisões ele não tem me decepcionado, não. Ele não tem me decepcionado. O atleta tem sido campeão em todas, né, Melanie? Não, mas aqui... Não é dessa forma, não, Carlinhos. Não é dessa forma. Olha, o Casares precisa de um complemento, gente. O Casares não dá conta de fazer esse trabalho só. Eu acho que ele pode ser importante. Só para fechar o raciocínio, eu acho que, para não ficar a impressão que porque eu não gosto do Casares, do futebol do Casares, não, o Casares ele pode ajudar muito o Atlético, desde que ele tenha um jogador para fazer esse complemento com ele, para ajudá-lo. No dia que ele não estiver tão bem, tem que ter alguém que esteja melhor do que ele. Aí o pouco que ele contribuir vai ajudar demais o Atlético. Não é culpa dele quando o time cai, então não é culpa dele, não. Da forma que você citou, quem o Atlético ganhou? Quais foram as decisões que o Atlético ganhou? O Atlético não ganhou absolutamente nada. Mas dentro do seu pensamento... Ele chegou no Atlético há 2 anos. Há 2 anos ou mais do que isso. 3 anos que ele está no Atlético. Então faltou para ele assistência que ele não teve. Mas então, peraí. Então faltou para ele assistência que ele não teve. Ele chegou 3 anos no Atlético. Não é isso. Não, peraí, Carlinhos. Ele chegou 3 anos no Atlético. Eu vou comparar ele com um jogador que vocês não vão correr. Ele chegou 3 anos no Atlético e 2 anos ele foi escalado mal no Atlético. Botaram ele para correr atrás dos caras, dar carrinho nos caras, combater os caras. Aí chegou um cara que hoje é contestado também, que não fez um bom trabalho, mas pelo menos ele descobriu a posição como que o Casares tem de jogar. O Casares é um jogador para jogar solto. Mesma coisa aconteceu, vou citar ele. O Alex chegou no Cruzeiro, o Marco Aurélio era o treinador, botou ele para correr atrás dos caras. Aí chegou um cara e falou assim, esse cara não pode fazer isso não, gente. Esse cara tem que ficar solto dentro de campo. O Alex era para ser mandado embora. Então, acho que é o seguinte, só que o Atlético precisa desse complemento. Esses complementos que está vindo vai dar força para o Atlético contratar. Se ele contratar um jogador pontual, vamos supor, hoje nós vamos falar em pontual, um centroavante ou um meia. Um Ganso não joga no Atlético. Um Ganso vai ser vaiado assim, pior que o Casares. Esse tipo de jogador não encaixa no time do Atlético, encaixa no time do Cruzeiro, no Fluminense, no São Paulo. Mas no Atlético, um jogador do nível do Ganso não encaixa, não. Olha, você vai me desculpar. Respeito a sua opinião, sempre a sua, respeito a inteligência do nosso telespectador. Olha, o Casares, trabalharam com o Casares aproximadamente uns 15 treinadores. Porque o Atlético é igual lavanderia. Então, só nesses últimos ano e meio foram 7 treinadores. Então, é brincadeira dizer que ele foi mal escalado esse período todo. Outra coisa... Não, peraí. Eu não falei, deram funções erradas para ele. Ou funções erradas.
Veja só. Então, assim, o problema do Atlético não se resume em Casares. Longe disso. O Atlético é muito maior do que o Casares. Só que o Atlético parece que ficou refém dessa situação. Porque o Atlético não resolve a situação. Não contrata um jogador para ser decisivo, para comandar essa equipe, para levar o time adiante. Aí a gente fica aqui discutindo se o Casares é ou não é. Mas tem 3 anos. Quem tem esse jogador aí hoje? O Rui Costa, diretor do Atlético, tem a missão de descobrir esse jogador. No futebol brasileiro, tem jogador, no futebol do exterior tem jogador, porque senão o futebol acabou. Falar que não tem um jogador para comandar o Atlético, acabou o futebol. Outra coisa. Mas superou ao Casares no futebol brasileiro, não tem não, Carlinhos? Lógico que tem. Outra coisa, Ganso joga no Atlético, qualquer equipe eu acho o Everton do Grêmio superior ao Casares. O Everton do Grêmio superior ao Casares. Mas o dinheiro para trazer. Sim, mas acho que ele é superior ao Casares. O Atlético gastou com um único jogador, 27 milhões. Um único jogador, que até hoje não se firmou no time. É irregular também. Um jogador. Eu tento concordar com o Carlinhos. Todo mundo sabe o nome dele. Não sei não. O Xará. Não, Xará. 27 milhões. Gastou 8 milhões com o zagueiro. 8, né? São 13 de reais. 11 milhões. 11 milhões com o zagueiro. O Atlético tem dinheiro para contratar. O problema é que o Atlético não contrata bem. É outra história. Se tem 2 jogadores. Bom, mas a intenção não é discutir isso. Não é discutir se o Atlético contrata bem ou mal. A nossa discussão é como o Atlético está se preparando. Um minutinho só, segura aí. Como o Atlético está se preparando para a retomada do campeonato. Tá certo? O que o Atlético tem está aí. Agora, e esses estão chegando? Vão resolver? Por quê? Com esse investimento do Atlético, o Atlético está colocando aí mais 15 milhões em 2 jogadores e nós vamos continuar falando que o Atlético não tem dinheiro para contratar. O Atlético precisa de ter um retorno imediato. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho.